O relatório preliminar que foi realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso revelou que a maioria dos municípios aqui do estado não dispõe de uma estrutura mínima para o atendimento às vítimas. E, além disso, o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, segundo o TCE, está desatualizado há 8 anos. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a secretária estadual de Assistência Social e Cidadania, Graziele Bugalho. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito boa tarde. Bem-vinda. Secretária, tem muito discurso aí em defesa da mulher. Enchem de postagens lá na rede social. Agora, esse estudo do Tribunal de Contas aponta denúncias graves. Em relação ao Estado, coloca o seguinte, que o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência da Mulher está desatualizado há 8 anos. Grave isso, não é? Sim, mas há um equívoco aí na informação. Na verdade, não existe o Plano Estadual de Enfrentamento, o que existe é o Plano Estadual de Políticas Públicas para a Mulher, que foi feito em 2017. Esse plano compete ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher, do qual eu tive oportunidade de acompanhar de perto por muito tempo. É esse plano que está desatualizado? Isso, exatamente. De políticas públicas. Públicas para as mulheres. É um plano que, quando é convocado a conferência, né, tem que convocar as conferências municipais, depois uma conferência estadual, onde sociedade civil e órgãos públicos participam na elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Concomitantemente a isso, né, que esse plano, diga-se de passagem, nós acompanhamos a auditoria do Tribunal de Contas. Mas o governo não tem responsabilidade nisso? Todos têm. Governo, executivo, poder legislativo, poder judiciário e sociedade civil, porque todos participam. O Conselho Estadual ele é composto por metade de sociedade civil, ou seja, associações, organizações, e metade de representantes do poder público. Os conselhos de direito, em geral, eles estão aportados na CETASC, onde nós fazemos a parte administrativa dos conselhos, mas nós não podemos, todo conselho tem um presidente, tem uma diretoria que cuida, e o Conselho Estadual de Direito da Mulher é um conselho muito atuante. Eu falo porque eu participei do plano, é feito o acompanhamento do plano, inclusive o Orçamento Mulher e outras demandas que existem hoje também tem atuação forte do Conselho. Mas, secretária, é atuante e deixou esse plano parado 8 anos? Como que é atuante? Não é parado, não existe plano parado. Acho que a gente tem que deixar muito claro para a sociedade entender. Esse é o estudo do TCE. Não é o estudo do TCE, não é bem esse. Eu acompanhei, inclusive estive na apresentação do estudo. O estudo foi feito com base em dados de 2023. É um estudo muito importante porque ele não trata apenas de uma secretaria e não só do Estado. Ele trata de todos os órgãos, né, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, mas também dos municípios. Porque a política pública para a mulher no Brasil tem competências do governo federal, dos governos estaduais, mas também dos municípios. Então é isso que a gente tem que trazer. O plano de enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive nós recebemos o convite na sexta-feira agora, para dia 21 estar em Brasília, para discussão da metodologia para a elaboração dos planos estaduais. Então é algo que tem sido feito. Mas concomitante a isso, mesmo o TCE tendo divulgado esses dados, e é muito importante, porque é aquele negócio, quando a crítica vem baseada em dados, ela ajuda na construção de uma política pública. E é isso que a gente precisa aqui em Mato Grosso, a gente ter coragem, e é isso que nós temos feito. Tanto que em 2024, nós fizemos uma expedição, junto com todos os poderes, mas principalmente CETASC e CESP, ou seja, Segurança Pública e Assistência Social, percorremos todo o estado de Mato Grosso, capacitando mais de 2.000 servidores, sejam eles policiais civis, policiais militares, agentes da assistência social e da saúde junto. Claro que isso é um investimento a longo prazo, capacitação sempre é, e vai refletir também na elaboração do plano, porque quanto mais capacitado, mais você vai ter subsídios para colocar nesse plano. E o plano de enfrentamento à violência, ele é isso, ele tem que ser direcionado para a realidade, primeiro de cada região e depois do estado, porque nossas regiões não são iguais umas às outras. Secretária, com certeza, regiões mais carentes são aquelas em que mais se necessita deste cuidado, dessa assistência às vítimas. E nós sabemos que a capital dispõe de estrutura, mas a grande maioria dos municípios, até o estudo do TSE, aponta que não. Já que é uma responsabilidade compartilhada dos municípios, do Estado, esse enfrentamento de todos,
como que o Estado está ajudando esses municípios que são tão carentes, já que sabemos que o orçamento, as contas estão no azul, né, por parte do governo do Estado, ou seja, recurso não é problema. Está faltando mais empenho? O que nós estamos fazendo, e eu vou falar desde a criação da superintendência, em janeiro de 2024, Superintendência de Política para a Mulher, a primeira-dama Virgínia Mendes idealizou o programa Ser Família Mulher, que é referência, hoje no Brasil não se tem nada semelhante, que é o pagamento de um auxílio moradia de R$600 para mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, né, que estão com medidas protetivas. Para implementar esse auxílio, né, foi criada a superintendência. Hoje a gente está acompanhando 606 mulheres em todo o estado que recebem esse auxílio. E o auxílio é justamente uma forma de você entregar para a mulher e ela ter um suporte para que essa violência que ela foi submetida não se agrave, porque muitas vezes a mulher pode se submeter a uma violência pela questão econômica também, não é só essa. Mas a questão de estrutura em si? E da estrutura, equipes multidisciplinares, com a criação da superintendência, ela agrega muitas outras coisas. Cuiabá, nós temos o plantão 24 horas da mulher, que é uma delegacia que atende, e a ideia era levar a qualidade desse atendimento também para o interior. E é isso que a Polícia Judiciária Civil está fazendo. Com a expedição, nós percorremos a sede dessas regiões, chamamos os policiais civis e as prefeituras. Então, hoje nós temos 80 municípios que aderiram ao programa Ser Família. E quando o prefeito e a prefeita aderiu ao programa, ele se comprometeu a criar um organismo de política pública para a mulher, seja ele gerência, coordenadoria ou o que for, mas um local no município, ou seja, uma estrutura administrativa para que realmente a política se desenvolva. Secretária, o Tribunal de Contas fez também uma crítica pontual e preocupante. Diz o seguinte, que olha, no interior funciona muito mal a patrulha Maria da Penha. Tem como resolver isso? Olha, os dados assim são mais referentes à segurança pública, né? Mas a gente conhece a Patrulha Maria da Penha começou primeiro em 5 municípios, aqui mesmo Cuiabá, Várzea Grande, hoje está em mais de 80 municípios. A gente sabe da dificuldade, a dificuldade não é só da Polícia Militar, quanto também da Polícia Civil em relação a quantitativo. Mas o que nós temos de dados... Falta efetivo na Polícia Militar. O que nós temos de dados, daí eu não posso falar pela segurança pública, porque eu estou aqui representando a assistência, né? Mas a senhora falou que falta pessoal, né? Na prática, o que nós precisamos é que as medidas protetivas sejam acompanhadas e que essas mulheres que estão com medidas protetivas tenham um suporte da assistência social do município. É para isso que existe o CREAS. O CREAS existe para acompanhar pessoas em violação de direitos, sejam elas mulheres, crianças e adolescentes, idosos principalmente. Então, o que a gente assinou com os municípios, nós não aumentamos o serviço do município, a gente só implementou uma forma de dar capacitação para os municípios, colocar recurso público, eu estou falando de mais de 5 milhões destinados para o pagamento desse auxílio do programa Ser Família Mulher e capacitação alinhado ao orçamento, o município tem uma política pública para entregar. Então, o que nós estamos fazendo é fazer com que a rede de enfrentamento à violência, que é composta por todos esses atores, funcione. Então, eu vejo assim, há mais de 20 anos que a gente está nessa pauta, que é um momento diferenciado no Estado. É de você olhar que nós temos uma dificuldade, dos dados não mentem em relação à violência, mas que a gente, unindo as secretarias, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, com certeza a gente capacita melhor os profissionais para dar segurança às mulheres a denunciarem, principalmente no início da violência. Secretário, obrigado pela presença e pelas agradeço. informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos à disposição. Muito obrigado. Boa tarde.